E aí, pessoal, tudo bom? Vamos resolver essa questão de matemática do FMT de 2026, questão 36. Um terreno tem o formato de um trapézio retângulo ABCD, onde BC é igual a 28 metros, AD é igual a 40 metros e os lados AD e CD formam um ângulo de 60 graus conforme a figura abaixo. Aí ele dá a figura aqui e pergunta quanto vale o perímetro desse terreno. Pessoal, primeira coisa, o perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então aqui ele deu um trapézio, que é essa figura aqui, e ele quer o perímetro, ou seja, ele quer a soma de todos os lados. Ele só deu dois lados, que é essa base aqui inferior e essa base superior. E para a gente calcular o perímetro, a gente precisa calcular esse lado aqui, esse lado AB e esse lado CD. Então, como que a gente acha esses lados? A primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma reta vertical aqui. Ah, mas como que eu pensei nisso? Isso é só prática. Depois que vocês fizerem vários exercícios e verem a resolução de exercícios também, vocês vão aprendendo a identificar esses padrões nos exercícios. Então, eu tracei esse segmento aqui. E agora a gente tem duas figuras, esse retângulo da esquerda e esse triângulo da direita. Primeiro, vamos olhar para essa parte de baixo aqui. Quanto que vale esse lado desse retângulo aqui que a gente criou? Vale 28, porque essa parte de cima vale 28. Então, como esses ângulos aqui são retos, né? Porque a gente criou um segmento vertical, esse lado aqui também vai medir 28, que é o mesmo lado de cima. Esse aqui vai medir 28. E como o total aqui é 40, quanto que vale para esse 28 chegar em 40? Falta 12. Então esse ladinho aqui desse triângulo vai valer 12. Pessoal, então agora a gente tem um triângulo, olhando só para esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, porque ele tem 90 graus aqui, com esse lado inferior medindo 12 e esse ângulo aqui medindo 60. Pessoal, sempre que a gente tem um triângulo retângulo, que é um ângulo que tem 90 graus, e quando a gente tem algum ângulo desse triângulo retângulo, a gente tem que lembrar do seno, da cosseno e da tangente. Então, esse tipo de coisa vocês têm que decorar, mas eu coloquei uma colinha aqui pra gente. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá, o que é o cateto oposto? Pessoal, os catetos são os lados menores de um triângulo retângulo. E a hipotenusa é o lado maior. Então, esses lados aqui são os catetos, que eu estou pintando de verde. E esse lado em vermelho é a hipotenusa. Então, o cateto oposto que ele fala aqui é oposto a quê? Oposto ao ângulo que a gente está considerando. Nesse caso aqui, a gente tem o ângulo de 60 graus. Então, o cateto oposto, que é o cateto que está oposto a esse ângulo, é esse lado aqui, que eu vou chamar de CO, que é o cateto oposto. E esse cateto de 12 aqui, ele vai ser o cateto adjacente, que é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Nesse caso aqui é o 12. É esse lado que mede 12. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E esse lado aqui maior, que a gente já sabe, é a hipotenusa. Eu vou chamar de IP. Pessoal, aqui a gente não tem nem o cateto oposto e nem a hipotenusa. A gente não sabe quanto valem esses valores aqui. Então, a gente não vai usar o seno. Vamos olhar para o cosseno? Aqui a gente vê que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, esse lado aqui que mede 12 sobre a hipotenusa, que a gente não sabe. E aqui embaixo ele fala que o cosseno de 60 é 1 meio. Então isso aqui a gente consegue usar. Porque cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno. Cateto adjacente a gente sabe que é 12. A hipotenusa a gente não sabe. Isso aqui a gente viu aqui embaixo que é 1 meio. Então a gente só precisa multiplicar cruzado. A gente vai ter hipotenusa vezes 1 igual a 12 vezes 2, que é igual a 24. Então beleza, pessoal, a gente já descobriu que esse lado aqui mede 24. Então eu vou apagar esse IP ali e vou escrever 24. Então agora a gente só precisa desse lado aqui para calcular o perímetro, né? Porque a gente já tem essa base menor, essa base maior e a gente já tem esse lado aqui, que mede 24. Pessoal, vamos olhar agora para esse cateto oposto, ainda usando o seno, cosseno e a tangente. Para achar esse cateto oposto, a gente poderia usar tanto o seno, porque agora a gente tem a hipotenusa, que é 24, e a gente poderia usar também a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos à tangente? Então, a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 aqui ele fala que é raiz de 3, então raiz de 3 é igual a... O cateto oposto a gente não sabe o valor, então a gente só escreve CO sobre o cateto adjacente, que é 12. Então, para achar o cateto oposto, a gente só passa esse 12 que está dividindo para lá multiplicando. Então, vai ser cateto oposto é igual a
12 vezes raiz de 3. Aqui ele fala para usar raiz de 3 igual a 1,7, então isso aqui vai ser 12 vezes 1,7. Pessoal, essa multiplicação aqui dá 20,4. Então a gente descobriu que o cateto oposto vale 20,4. Então, como esse lado aqui desse retângulo vale 20,4, esse lado também vai valer 20,4. Então agora a gente achou todos os lados desse trapézio, né? Então agora a gente só precisa somar todos esses lados que a gente achou. Então o perímetro vai ser 28 mais 40 mais 24 mais 20,4. Então vamos fazer essa soma aqui. Como tem um número com vírgula aqui, a gente vai colocar todos os números com vírgula. Então 28, a gente vai colocar 1,0 no final. Mais 40,0 mais 24,0 mais 20,4. 0 mais 0 mais 0 mais 4, 4. Aí que a gente dá essa vírgula também. 8 mais 0 mais 4 mais 0, 12. Então vai 1 e vem o 2. 2 mais 1, 3. Mais 4, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. Então, 112,4 o resultado. O gabarito é a letra A. Então é isso, pessoal. Peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal para apoiar a gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.